A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris fez aquele pessoal que brada por liberdade de expressão para fazer piada com minorias achar absurda a liberdade francesa de colocar drag queens na Santa Ceia. A primeira abertura a céu aberto da história trouxe muitos momentos marcantes, como o show da Lady Gaga e o Snoop Dogg segurando uma tocha sem tragar. Mas nem mesmo a representação da rainha Maria Antonieta decapitada pela Revolução Francesa chocou tanto os cidadãos de bem quanto uma releitura da Santa Ceia protagonizada por drag queens. Não só drags, mas gays, trans, pretos, gordos e até uma criança lá no meio. Imagina só, ela vendo isso tudo de perto, pode querer crescer e ser preta? E se incomodou o povo daqui, imagina a extrema-direita que acabou de tomar uma virada histórica por lá, né? Mas para acalmar os corações cristãos é preciso esclarecer algo fundamental. Não houve qualquer desrespeito a Jesus naquela representação, afinal não é uma releitura de Jesus de fato, mas sim de um quadro sobre ele. Um quadro que tão pouco é verídico que olha a cor desse Jesus, truta. Ah, Tampa, mas mesmo assim, mano, isso aí é religião, é delicado. Então vamos lá. A Última Ceia foi pintada por volta de 1495 na parede da igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália, por Leonardo da Vinci. Famoso por suas pinturas, Leonardo também foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, poeta, músico, arquiteto e botânico, o que faz dele uma das personalidades mais importantes e reconhecidas da história. Mas embora muitas de suas pinturas fossem encomendadas pela igreja, sua relação com ela era mais profissional do que íntima. Então dizer que a abertura da Olimpíadas com drag queens foi um desrespeito à pureza daquela obra cristã só faz sentido para quem desconhece o fato de que não era só 20 que Leonardo dava, não. Para ser justo, pouco se sabe de fato sobre a vida íntima dele, que não mantinha diários pessoais, por exemplo, e muitos pesquisadores inclusive defendem que ele era até celibatário, mas que era justamente por medo da tal igreja que o contratava. Naquela época o Papa ainda mandava tanto ou mais que o rei, portanto a homossexualidade era crime condenado com pena capital. E com apenas 23 anos, Leonardo passou perto de ser vítima da justiça cristã quando foi acusado, junto a outros 3 artistas, de ter contratado os serviços de um jovem rapaz. Por falta de provas escapou, mas anos mais tarde voltou a ser denunciado mais uma vez por sodomia, então a desconfiança sempre esteve ao seu lado. O que teria motivado manter seus romances tão ocultos que só após anos de pesquisas e aprofundamento foi que a coisa foi se tornando mais clara. Seja para os que acreditam que ele era celibatário e os que não, há um consenso de que o pintor da Última Ceia era um homem gay. E entre as evidências, 2 nomes importantes, Gian Giacomo Caproccio Salai e Francesco Melzi, 2 assistentes que o Leonardo conheceu ao longo da vida e o acompanharam por mais de 25 anos, criando relações no mínimo muito íntimas com o mestre, servindo inclusive como musos inspiradores. Nos anos 90, por exemplo, foram descobertos alguns esboços do pintor, sendo alguns deles bem explícitos, como o nomeado anjo encarnado que teria tido Salai como modelo e que serviu como rascunho para a obra também sagrada de São João Batista. Tô imaginando o climão na ceia de Natal de algumas pessoas agora. Quem se ofende com a releitura da Última Ceia com drag queens no lugar de Jesus e apóstolo nunca se incomodou com um monte de brancos europeus no lugar de árabes naquela representação, e não tenho dúvidas de que se incomodariam tal qual a igreja que os criou se soubessem dos fatos por trás da vida pessoal do gênio autor daquela obra. O pintor italiano morreu na mesma França que hoje é palco das Olimpíadas, e se fosse nosso contemporâneo, possivelmente aprovaria a releitura atual, quem sabe até podendo viver livremente o amor que teve que ocultar a vida inteira para não ser perseguido pela igreja. Na França da Revolução, sem dúvida seria mais fácil, afinal não puseram fim apenas à monarquia, mas também à influência da igreja na vida das pessoas, criando o moderno conceito da divisão entre Estado e religião, o que hoje reflete em uma França que, bem diferente de nós, não precisa ter que aturar uma bancada evangélica. Pois as fogueiras foram apagadas, mas o incômodo que persiste até os dias de hoje evidencia que segue a meta intolerante de querer apagar existências em nome de Deus. É nóis.